De novo, eu fui o único voto contrário à PEC da empregada doméstica. Inclusive, certos sites de sindicatos de trabalhadores domésticos, ele faz as simulações. Uma doméstica que, por exemplo, ganha R$900 por mês. Ao final de um ano, caso ele venha demitir essa pessoa, ultrapassa a casa de R$12 mil nos encargos trabalhistas. Ou seja, quem tem duas empregadas vai botar uma para fora. Quem tem uma vai reduzir o salário. Esse foi o ato benevolente que essa casa aqui concluiu a semana passada. Um crime contra o trabalhador brasileiro. Eu não sei que esse presidente ou essa presidenta aí não tomou providência em analisar. São 7 milhões de empregados domésticos no nosso país. Eu jamais votaria contra quem quer que seja nessa casa. O meu voto, isolado e solitário, não, foi a favor dessa classe. Mas a demagogia parece não, fala muito mais alto. Tudo pelo voto. Tudo pelo voto. Quem está pagando a conta não é ele. Quero saber se esses que votaram favorável, se já vem pagando esse encargo trabalhista para suas empregadas domésticas em casa. Não vem. E principalmente do PT. Principalmente do PT, que patrocinou essa Câmara. É inexplicável a irresponsabilidade. Obrigado pela oportunidade, senhor presidente. Teria muito a falar aqui, mas obrigado pela oportunidade. O Congresso Nacional promulgou hoje a chamada PEC das domésticas. Alguns pontos ainda precisam de regulamentação, mas o impacto da lei, que garante novos direitos para as empregadas, já provoca também insegurança e demissões. A antessala do Sindicato das Empregadas Domésticas de São Paulo amanheceu movimentada. Metade dos casos de demissão estava relacionado com a nova lei que passa a vigorar amanhã. No meu ponto de vista, eu não iria cobrar adicional nem a hora extra. Mas o fundo de garantia para ela também iria ficar muito alto. Pelas novas regras, a jornada de trabalho não poderá passar de 8 horas por dia e 44 por semana. Quem ficar mais tempo deverá receber hora extra. Alguns pontos ainda precisam de regulamentação, como o pagamento do fundo de garantia e de adicional noturno. Enquanto a regulamentação não vem, para evitar problemas, as duas partes devem colocar num contrato as obrigações e a jornada que foi acertada. Os horários de entrada e saída devem ser marcados em um livro de ponto. E tudo que for pago, inclusive a título de hora extra e adicional noturno, deve ser registrado num recibo. A negociação é um bom caminho, viu? Conversar, qual o mínimo da senhora, qual o máximo que eu posso, o valor que ele poderia chegar. Negociar o ilegal não é possível. Agora, dentro da legalidade, você pode conversar. Para o presidente da ONG Doméstica Legal, as mudanças podem aumentar ainda mais a informalidade no setor e provocar muitas demissões. Pode chegar a 815 mil mulheres, muitas delas as únicas provedoras do lar e até mães solteiras. Nesta casa, um funcionário foi demitido e a rotina já começou a mudar. Pela manhã eu vou me privar de fazer algumas coisas para ficar com as crianças. À noite nós vamos sair menos porque os empregados vão ser dispensados, babá, etc. Só que a gente vai ter que readequar, a gente também vai ter que ser inteligente em saber quais horas usar o funcionário e quais horas dispensar. A dona de casa, Maria Rosa, trocou a empregada doméstica, que recebia R$ 780 por mês, por uma diarista. Ela disse que está complicado manter uma empregada em casa por causa da quantidade de encargos. Muito complicado para mim. E eu preferi ficar só com diarista. De acordo com o Sindicato dos Empregadores Domésticos, desde que foi regulamentada a PEC das domésticas, em junho deste ano, houve um acréscimo no número de demissões de cerca de 30%. Somado a isso, veio a crise financeira. Estamos vivendo uma crise que todo mundo já está sabendo que, se não economizar, possivelmente terá problema. Houve desemprego também para a parte patronal e, automaticamente, os impostos aumentaram. Com a PEC, as empregadas domésticas passaram a ter direitos como recebimento do adicional noturno, do seguro-desemprego, salário família, auxílio creche e pré-escola. No início desse mês, também passou a valer a obrigatoriedade do pagamento de direitos como FGTS e INSS. Quem está aqui conosco, gentilmente, é o Dr. Risato Nunes, que é desembargador aposentado do Tribunal de Justiça, professor de Direito do Consumidor da PUC de São Paulo. Risato, eu estou fazendo aqui uma enquete, não é uma pesquisa, mas gostaria de ouvir a sua opinião. Os novos direitos dos empregados domésticos começam a valer a partir da próxima terça-feira. Na sua opinião, internauta aqui, isso pode ou vai incentivar a demissão deles? 67% da nossa segunda parcial disseram que sim, 33% disseram que não.
Então, 67 acham que as pessoas vão ser demitidas. Que avaliação você faz dessa situação? Esse é um tema que, por coincidência da vida, eu conheço. Foi o meu primeiro trabalho de investigação no mestrado da PUC de São Paulo, em 1992, 93. Envolveu o trabalho das empregadas domésticas na Europa, especialmente na Inglaterra, na Noruega, etc. E eu descobri, estudando sociólogos, em 1960, que na Europa as domésticas deixaram de existir, em larga medida, porque elas receberam educação. Foram educadas, foram estudando, mudaram de status e chegou um momento em que elas, então, ao invés de trabalhar nas casas, iam trabalhar como operárias, mesmo ganhando menos. Havia uma questão de status, simplesmente. Não era um trabalho ruim de ser feito. O que a gente percebe no Brasil é que nós temos hoje, eu vi os números que têm sido divulgados, são milhões de domésticas que não têm uma formação educacional adequada, que precisam daquele emprego, né? Precisam trabalhar daquele modo e que, por exemplo, se forem desempregadas, perdendo emprego, não terão condição de encontrar outro no mercado. Porque o grande risco, me parece, e a pesquisa está mostrando, o grande risco é que não foi feita uma pesquisa sobre a possibilidade dessas domésticas perderem emprego. É altamente arriscado, é possível sim que se coloque na rua de um dia para a noite milhares de trabalhadoras. E algumas podem se tornar de empregadas domésticas diaristas, porque para poder burlar? Talvez seja a saída, porque se, por exemplo, uma dona de casa, um patrão, não conseguir pagar o salário e eventuais acréscimos, ônus que venham aí para o salário do empregado doméstico, este patrão vai despedir para contratar diaristas. Então vai criar um mercado das diaristas. Porque até 2 dias elas são diaristas. A empregada que dorme em sua casa corre o risco amanhã de tomar uma ação trabalhista. Tem essa discussão, né? Não, dormir eu trabalhei, trabalho 24 horas. A dificuldade sobre o controle das horas trabalhadas, né? Isso é um problema, porque não é uma empresa. Como é que você controla? A maior parte dos patrões e patroas não estão em casa, as domésticas ficam em casa trabalhando sozinhas e tal. Eu acho que, assim, existe esse risco, evidentemente, que todo mundo quer que as domésticas tenham os mesmos direitos que os demais trabalhadores, isso é digno, é justo, é adequado, está corretíssimo. O único receio é que não sei, me parece, não foi feita uma pesquisa prévia do ponto de vista sociológico, econômico e social sobre os riscos que isso implica. Isso realmente pode ser perigoso, na minha opinião. Exato. Muito obrigado mais uma vez pela gentileza. Boa noite, Herói. Boa noite, Sempre até a próxima. Muito obrigado. Um prédio de classe média, em Boa Viagem, área nobre do Recife. Hoje foi o primeiro dia de Ângela sem empregada doméstica. A funcionária foi dispensada depois de 3 anos na casa. Quanto é que você acha que você vai economizar dispensando a empregada e assumindo esse novo estilo de vida? Uns 600 a 800 reais. Ângela teve que se adaptar e assumir algumas tarefas em casa. O marido também. Eu assumi fazer café da manhã, enfim, ir na padaria comprar pão, isso aí, e deixar tudo prontinho pela manhã. Minha esposa faz pela meio-dia e minha filha faz à noite. E a família ainda vai contratar uma faxineira 2 vezes por semana. Trocar a empregada doméstica pela diarista, trabalhadora autônoma, que paga o próprio INSS e que não tem qualquer vínculo de trabalho com o empregador, tem sido a opção adotada por muitas famílias de classe média. Aumentou a contratação de diaristas. Elas trabalham apenas 1 ou 2 dias na semana em cada casa e não têm os mesmos direitos das domésticas. Luísa fazia isso todo dia. Durante anos foi empregada doméstica, mas depois da criação da PEC em abril, tudo mudou. Eu tive que sair porque os patrões não queriam pagar o novo salário. Quem também sofreu as consequências da PEC foi a dona Edna. Ela se aposentou recentemente e, com as novas regras, não pôde mais arcar com o custo de uma empregada doméstica. Então, teve que assumir as tarefas de casa. Para manter, para pagar todos os direitos que elas têm, ficou alto. Segundo este gerente de uma agência de empregos, o mercado se adaptou dessa forma à nova lei. Caiu a procura por mensalista. Reduziu em torno de 60% a 70%. Antes a gente tinha uma média de 50 vagas por semana e hoje fica restrito a 10, 12 vagas. E aumentou a de diaristas. A gente tinha em torno de 20, 30 solicitações, hoje nós estamos com 70 a 80 solicitações diárias por semana. Depois das novas regras, Renata decidiu demitir a empregada doméstica porque o gasto pesou no orçamento. Eu não posso mais. A partir de agora, minha filha fica em horário integral e vai ser diarista em casa. Casos como esse têm aumentado a cada dia no Sindicato dos Empregadores Domésticos de Pernambuco, o SEDOP. Desde que a PEC das domésticas passou a valer, os atendimentos triplicaram.
A média tem sido de 25 consultas por dia. O aumento nos gastos tem sido o principal argumento dos patrões. Em relação à demissão, ela está se dando pelo alto custo. Um trabalhador que antes que trabalhava por R$ 678, quando a gente computa a hora extra dessa pessoa 2 horas a mais, o salário passa de 678 para 920 ou 30 e alguma coisa, o que torna inviável, porque o reflexo do INSS é sobre isso e o reflexo do FGTS também é sobre isso. O empregador não teve ajuste salarial para repassar isso para o trabalhador, que antes tinha um custo e hoje é outro. A PEC das domésticas trouxe mudanças para cerca de 7 milhões de profissionais que atuam no país. A principal trata da jornada de trabalho, que deve ser de 8 horas diárias, com a possibilidade de mais 2 horas extras pagas. Desde que a lei entrou em vigor, o telefone não para de tocar no Sindicato das Domésticas do Recife, que fica na Rua da Concórdia, área central do Recife. São domésticas à procura de informações sobre as mudanças. Segundo Dona Eunice, o assunto principal dos cerca de 100 atendimentos que têm acontecido no local diariamente também tem sido demissão. Geralmente ela chega aqui porque as patroas demitiram, porque disse que não vai poder pagar os novos direitos. E também tem doméstica pedindo para sair, porque tem empregador que diz que não assina a carteira, né? Aí elas também não vão aceitar ficar sem assinatura da carteira, porque o principal é assinar a carteira.